Só dando continuidade às respostas da imunidade adquirida, iniciei aqui vou colocar aqui respostas. A imunidade adquirida, vou colocar humoral, tá? Por que eu vou colocar como humoral? Porque nós sabemos que os linfócitos B, eles são responsáveis por garantir essa chamada de imunidade humoral, que se destaca principalmente pela resposta imunológica realizada pelos anticorpos, tá? Para que ocorra a produção de anticorpos, é necessário que esse linfócito B, ou como está representado ali como célula B, eles se ativem e se proliferem, né, tem expansão clonal, e se diferenciem em plasmócitos, ou seja, são os plasmócitos que são os efetores, são as células que realmente vão produzir os anticorpos, ok? Só para deixar bem destacado essa situação. Então, aqui nós temos o linfócito B, vou colocar aqui como linfócito B virgem, tá? Então, ele já está maduro. A partir do momento que ele encontra um invasor, ele vai ativar, ele vai se proliferar e se transformar em efetor. O que seria o efetor? São os plasmócitos. Aí sim, esses plasmócitos irão produzir anticorpos específicos para combater aquele agente invasor, tá? Os linfócitos B, eles possuem receptores, tá? Principalmente da classe de imunoglobulinas, na sua grande maioria IgM e IgD. Não vou entrar, que é um pouco de imunologia avançada, mas quem quiser entender essas classes de IgA, IgG, IgM, IgE, IG, tudo isso, pessoal, que principalmente faz relação com os testes de COVID, quem tiver interesse pode me procurar, que eu vou ter maior prazer em explicar, mas não cabe agora nessa parte de imunologia básica, tá? Então, resposta imunológica da imunidade adquirida humoral, nós temos aqui o linfócito B como agente primário. Falando das respostas, tá? O que acontece depois que ativa esses linfócitos B, tá? O que está representado aqui. Vamos acompanhar nessa imagem, gente. Deixa eu colocar o ponteiro e a gente consegue acompanhar. Então, aqui nós temos um micro-organismo, aqui nós temos uma célula B. Essa célula B, a partir do momento que se encontra com o micro-organismo, ela se ativa, ela se prolifera, aí vem o plasmócito e vai produzir o anticorpo. O anticorpo, ele tem esse formato mesmo, tá? Esse formato em Y aqui. Aqui nós temos a porção variável e aqui a porção constante, depois eu mostro uma imagem mais amplificada. Esses anticorpos, ele tem uma variedade de respostas, tá? Ele pode simplesmente fazer a neutralização, ou seja, ele vai bloquear, ele vai brincar de cola-cola com esse invasor, tá? E tanto um invasor como um micro-organismo, tanto quanto toxinas, moléculas, tá? Coisa que macrófago nenhum consegue. Então, o anticorpo, ele consegue neutralizar toxinas, tá? Até por isso que a gente, quando a gente vai picado por alguma cobra, nós tomamos o soro antiofídico. O que tem nesse soro antiofídico? Nada mais, nada menos do que o anticorpo específico. Lembrando que o veneno, ele não é um micro-organismo, o veneno, ele é uma toxina, ele é uma molécula, tá? Coisa que a nossa imunidade inata, ela não consegue reconhecer, somente o anticorpo. Ele pode fazer esse processo de opsonização, que ele faz um processo de encapsular, ele recobre, ele encapsula esse invasor e ele acaba fazendo com que esse micro-organismo seja fagocitado por um macrófago, tá? Então, ele age em conjunto com o macrófago aqui. Então, se você vê nessa porção, ele vai se ligar ao invasor e nessa porção ele se liga para quem realmente vai fazer o serviço,
tá? Você prestar atenção, ele praticamente ele não mata, ele não faz o serviço sujo, ele acaba fazendo o meio de campo para essas reações acontecerem. Uma outra possibilidade desse anticorpo é causar a citotoxicidade, ou seja, lembra que eu falei que nós temos as células natural killers, que são parecidas com linfócitos T, mas elas estão presentes na nossa imunidade inata e ela chega e mata a célula invasora mesmo, tá? Então aqui estou representando uma célula que está sendo invadida, como ele não consegue entrar aqui dentro da célula para capturar esse invasor, o que ele faz? Ele leva essa célula que está invadida para a célula NK fazer a morte dessa célula, tá? Então ele participa dessa resposta. Ele pode fazer a lise de micro-organismo através da ativação de sistema complemento, que é uma série de proteínas e enzimas que são ativadas a partir do momento que esse anticorpo se liga a esse micro-organismo, tá? E aí eu não vou entrar tanto em questão, mas ele pode, a partir do momento que esse anticorpo ativa o sistema complemento, que é um sistema composto por proteínas, ele pode fazer a lise, ou seja, a quebra desse micro-organismo, ele pode induzir a fagocitose, ele induz respostas inflamatórias, tá? Então, as reações de anticorpos, ela é variada. Novamente, um outro exemplo, né, para exemplificar a ação do anticorpo, que está mostrando situações sem a presença de anticorpo e com a presença de anticorpo, tá? Então, nessa imagem aqui, nós temos a nossa barreira epitelial, e aqui nós temos o micro-organismo. Quando a pessoa não tem, né, nenhum tipo de anticorpo, o que acontece? Esse micro-organismo ele consegue atravessar essa barreira e consegue entrar no organismo. Já quando possui anticorpo, o que acontece? Já vem e faz esse bloqueio, essa barreira desse micro-organismo, impedindo então que ele entre no organismo, tá? Porque existem anticorpos que são ativados e ficam em regiões Já na parte das infecções das células pelo micro-organismo, vamos tentar entender aqui. Então, aqui eu tenho, quando não tem anticorpo, tá? Aqui eu tenho uma célula normal, aqui nós temos um invasor. O que acontece? Esse micro-organismo ele consegue entrar dentro dessa célula e essa célula se torna infectada. Quando tem anticorpo, o que acontece? A ligação do anticorpo com o micro-organismo impede que ele adentre a célula. Então, ele acaba bloqueando também, ele acaba paralisando e evitando que ele infecte outras células. Nesse outro exemplo aqui, que é a liberação de micro-organismo da célula infectada, infecção de uma célula adjacente, vamos prestar atenção aqui. Aqui eu tenho uma célula que está infectada, essa célula, a partir de um certo tempo, essa célula ela vai ser destruída pelo próprio micro-organismo, e esse micro-organismo que estava aqui dentro, ele é liberado e ele está pronto para invadir outras células. Aqui em específico, ação muito comum de vírus, né? Os vírus, eles têm como ele não tem nenhum tipo de maquinaria, nenhum tipo de organela que é capaz de fazer o processo de replicação, eles utilizam das nossas células para fazer a replicação até o momento que as nossas células elas não vão aguentar, elas vão estourar, e aquele bando de vírus que foram produzidos, eles caem no líquido extracelular e já estão aptos para infectar outras células. Então, é bem rápido esse tipo de reação, tá? Aí essa célula que não estava infectada, pela liberação desse micro-organismo, acaba sendo infectada. Quando tem a presença de anticorpo, o que acontece? Ele age bloqueando e evitando que células adjacentes, ou seja, células perto acaba sendo infectada. Outra questão muito importante que a gente não pode esquecer é sobre as toxinas, né? Lembrando que anticorpo ele também consegue bloquear as toxinas, que são moléculas, não são micro-organismos, e evita que cause dano celular.
tá? Então, esse é outro exemplo de ação de um anticorpo, muito importante para a nossa imunidade. Só para encerrar a parte de anticorpo, tá mostrando uma imagem de como é a sua estrutura. Aqui nós temos, a gente fala de bracinhos, né? Nós temos aqui duas regiões que a gente chama de região variável e nós temos a porção constante. Essa região variável aqui, eu vou até brincar com essa imagem para ver como que a gente consegue trabalhar com ela. Só um instante. Aqui. Muito bem. Essa porção, que é a região variável, que nós chamamos de região variável, o próprio nome já diz, ela vai poder se ligar a regiões específicas de micro-organismo. Então, aqui eu estou representando um micro-organismo, tá? Então, essa porção se liga aqui. Eu vou até colocar uma estrelinha mostrando o micro-organismo. Então, essa porção, ela se liga em micro-organismo, tá? Ou toxina. Já essa região aqui, eu até brinco nas outras aulas que ele paralisa com o bumbum no chão. Por que isso? Porque, por exemplo, essa porção, que é a porção constante, é uma porção que ela sempre vai se ligar a outras regiões do sistema imunológico. Eu vou até virar aqui, tá? Novamente, nós temos as regiões variáveis que se ligam nos invasores e aqui, essa porção constante, ela vai se ligar, por exemplo, em um macrófago, tá? Macrófago para fazer fagocitose, tá? Ou ela pode se ligar numa célula NK, mas isso quando a gente já tem uma célula, né? Não assim. Então, aqui ele está se ligando num macrófago para fazer a fagocitose. Então, perceba que ele não destrói, ele encaminha para que essa destruição aconteça. Tá vendo? Então, região porção ou região variável ou região ou porção constante. A variável que vai se ligar nos invasores, no micro-organismo. Aqui nós também temos uma outra representação. Tá? Peço até desculpa se ficou um pouco confuso, mas é assim que acontece. Então, aqui, ó, região variável, porção constante, tá? É onde vai se ligar nos antígenos. Então, antígeno se liga a essa porção variável, porque cada anticorpo consegue reconhecer regiões específicas de antígeno. Você, por exemplo, se você não sabe as regiões específicas de um trinco, você não vai conseguir fazer uma chave, por exemplo, tá? Então, tudo, lembra que na imunidade adquirida, a especificidade é das primeiras características marcantes. Agora, mencionando a resposta imunológica adquirida celular, tá, pessoal? Primeiramente, a gente tem que entender que, nesse caso, depois que houve, né, toda a resposta humoral, nós temos um linfócito B que produziu um anticorpo, ele conseguiu evitar com que micro-organismo entre dentro da célula, né? O que a gente faz quando acontece que o invasor ele entra dentro de uma célula, tá? Lembrando que os anticorpos, tá, pessoal, eles não conseguem enxergar, entrar dentro das células para verificar se essa célula está ou não infectada. A gente viu que os anticorpos eles neutralizam toxinas, neutralizam micro-organismos, eles ativam outros componentes do sistema imune para poder agir. A gente viu que a resposta imunomoral é a principal defesa de agente extracelular. Mas a pergunta que eu faço é como que acontece se aquele invasor ou patógeno ele consegue entrar dentro de uma célula, né? Aí nós temos já um tipo de resposta imune celular. Os anticorpos, como eu já disse, eles não conseguem ver e verificar se aquela célula está infectada ou não. Essa resposta imunicelular ela já vai ser mediada por linfócitos T, que é o TCD4 ou auxiliar, ou os linfócitos T citotóxicos, tá? O nosso sistema imune, ele consegue saber se uma célula está ou não infectada. Isso se dá por meio de receptores, como eu já tinha dito anteriormente, por
receptores específicos, que é um tipo de comunicação, né, que a gente falou daquela classe MHC. Todos os linfócitos, eles têm na sua membrana um monte de receptor que consegue perceber, consegue se ligar a diferentes tipos de antígeno do invasor, tá bom? A primeira coisa que pode acontecer, né, dentro de uma resposta imunicelular, pode acontecer da própria célula que foi infectada, ela conseguir destruir aquele patógeno, aquele invasor, e isso é feito com a ajuda do sistema imune, que vai fazer um processo de capacitação, ela vai dar instrumento para destruir aquele invasor. Então, nós temos possibilidades ali. Nós temos uma célula que foi invadida, aí essa célula tem maquinaria, lembra dos lisossomos que conseguem fazer a digestão intracelular? Né? A gente sabe que pode resolver em algumas situações, mas tem situações que não adianta, né? E o sistema imunicelular, ele pode oferecer ferramentas, instrumentos para que a própria célula consiga fazer a destruição daquele invasor. Mas, se a célula, por mais que você dê instrumentos a ela, ela não tem a capacidade, ela não responde mais, ela não consegue combater o patógeno, aí sim o sistema imune já vai responder do modo mais radical, um modo muito mais agressivo. Ele vai simplesmente destruir a célula. O que ele pensa? Quando eu destruo a célula, automaticamente eu vou destruir quem está dentro, né? Automaticamente eu vou destruir o invasor. Por isso que nós temos dois tipos de mediadores, que são os linfócitos T auxiliar, ou também chamado linfócito T TCD4, ou linfócitos T citotóxicos, que são os linfócitos TCD8, tá? Qual deles que eu vou usar para cada caso? O próprio nome já vai dizer, né? O linfócito T, ele vai auxiliar, ele vai fornecer ferramentas para a célula conseguir se livrar daquele invasor. Então, ela auxilia a combater o invasor. A pergunta que fica é como ele faz isso, tá bom? Eu vou trazer alguns exemplos, mas de forma geral, quando um micro-organismo, ele está dentro de uma célula, vamos ver aqui uma célula que é um fagócito, tá? O que vai acontecer? Vamos olhar nessa imagem que eu trouxe aqui, só um pouquinho. Tá vendo aqui? Isso aqui a gente já viu anteriormente, a gente vai se ater a esses dois tipos de linfócitos. Nós temos linfócitos T auxiliares, que ele vai auxiliar aquela célula se livrar deles, né? Se livrar desse invasor, e nós temos o linfócito T citotóxico, ok? Vamos falar um pouquinho dele. Aqui, nós temos aqui um antígeno microbiano apresentado pela célula apresentadora de antígeno, tá? Que vai acontecer da seguinte maneira. Vou passar o slide, agora tá passando o guardinho, olha o barulho. Tô dando sequência aqui, pessoal, para entender como que funcionam os linfócitos T auxiliares, tá? Então, aqui nós temos um macrófago, que é um apresentador de antígeno, tá? Então, o que significa ser um apresentador de antígeno? Então, se você prestar atenção aqui, esse macrófago, ele englobou esse agente estranho aqui e está dentro dessa vesícula. O que acontece? Quando esse micro-organismo está dentro de um macrófago que está envolto por essa vesícula, que é formada lá pelo processo de fagocitose, é um sinal que é necessário para expressar nesse macrófago um receptor de membrana. Esse receptor de membrana, ele é um sinal para o meio exterior desse macrófago, dizendo assim, ó, eu estou infectado. Nesse caso, quando há a exposição desse receptor de membrana nesse macrófago, outros tipos de situações ele pode acontecer, tá? Vamos analisar novamente essa imagem. Então, eu tenho aqui, tá? Eu tenho aqui um macrófago com um invasor englobado. A partir do momento que ele faz isso, tá vendo? Ele expressa na sua membrana esses receptores. Esses receptores são reconhecidos pelos receptores, né? O que tem aqui nesses receptores do macrófago é a porção do antígeno, tá vendo?
Olha aqui a porçãozinha do antígeno. Por isso que ele apresenta o antígeno. Ele expõe nos seus receptores uma porçãozinha do antígeno. Aí sim, esse antígeno ele vai conseguir ter afinidade e se ligar no linfócito T auxiliar. A partir do momento que tem a ligação, tá vendo o maisinho aqui? A ligação do linfócito T auxiliar com o antígeno, tá? Tem a produção e liberação de citocinas. O que são citocinas, pessoal? São moléculas sinalizadoras. Então, essa citocina, a gente viu que tem vários tipos de citocina, dependendo do tipo de invasor, ele vai ativar macrófagos. Por que ele vai ativar macrófago? Vai ativar para que aconteça a mesma coisa, haja a ligação, haja o processo, mais macrófagos ativados, mais fagocitose aconteça. Ele vai gerar o processo de inflamação. Esse processo de inflamação, mais células de defesa do organismo, vai elevar a temperatura, tudo isso ajuda na eliminação do micro-organismo. E outra parte muito importante, gente, é que ele ativa a proliferação e diferenciação dos linfócitos T e linfócitos B. Então, eles vão lá, a partir do momento que essa citocina é liberada, ele ativa linfócitos B, aí esses linfócitos B, eles vão produzir anticorpo, esses anticorpos, óbvio, ele não vai conseguir entrar dentro da célula, mas ele vai fazer a mediação, ele vai evitar que novas células sejam infectadas, né, porque vai fazer o processo de neutralização, e também ele vai ativar mais linfócitos T auxiliares e principalmente mais linfócitos T citotóxicos, tá? Então, uma pessoa, quando ela é acometida pelo vírus HIV, esse vírus, ele tem ação direta nesses linfócitos T auxiliares. E com isso, esse vírus HIV, ele destrói ele destrói a classe de linfócitos T auxiliares daquele indivíduo, dessa pessoa que é acometida por esse vírus HIV. Então, você imagina, o indivíduo que está infectado por vírus HIV, ele não possui, ele possui, no caso, esse tipo celular, linfócitos T auxiliares, afetado. Por isso que quando esse grupo de células ele é eliminado pela ação do vírus, o organismo ele fica totalmente desprotegido, porque ele acabou perdendo toda a capacidade de estimular os outros grupos celulares da resposta imune, né? Caracterizando o que a gente chama de quadro de imunossupressão. Esse paciente que foi infectado pelo vírus do HIV, ele acaba falecendo, ele acaba tendo complicações por outros tipos de infecções, por outros tipos de invasão. Então, toda a sua imunidade adquirida, sua resposta de imunidade adquirida, ela fica comprometida, né? Porque simplesmente elimina esse grupo de linfócitos tão importante, linfócitos auxiliares, e acaba diminuindo essa capacidade de ativação de outras células do sistema imune, ok? E agora, para o nosso linfócito T citotóxico, tá? Ele é ativado quando realmente se perde o controle. Não tem, né? Não tá dando conta a ação de linfócitos, ou seja, a produção de anticorpo não tá dando conta. Linfócitos auxiliares não tá dando conta. Aí sim ele induz a ativação de linfócitos T citotóxicos. A palavra citotóxico significa, né, morte da célula. Citocélula tóxico morte, tá? Então ele vai matar a célula infectada, porque ele pensa assim, quando eu mato uma célula que está infectada, automaticamente eu vou matar o invasor. E é justamente isso que está sendo representado aqui, tá? Perceba que nós temos uma célula que está sendo infectada. A partir do momento que essa célula está sendo infectada, como que eu sei que ela está infectada? Porque ela expressa na membrana uma bandeirinha, um pedido de socorro. Nessa bandeirinha, nesse pedido de socorro, nesse receptor aqui, na pontinha dele, tem um pedacinho do invasor. Esse pedacinho de invasor, que é o antígeno, que se liga ao linfócito T citotóxico. A partir do momento que tem essa ligação, né, da célula infectada com o linfócito T citotóxico, acontece uma liberação de um monte de enzimas, tá? E essas enzimas induzem a morte celular, principalmente por apoptose.
Dentro desses linfócitos T citotóxicos, tá? Existe substâncias, compostos que são destacados ali para ter ação de morte celular, para causar a morte celular da célula infectada, que são as perforinas e as granzimas, tá? Mas não precisa a gente entrar tanto nesses detalhes, tá? Então, elas atacam diretamente a célula-alvo, ou seja, células que possuem antígenos, né? Ou seja, ela está sendo infectada, elas vão, né, ser destruídas. Então, após se ligar a célula destruída, esse linfócito acaba liberando essas perforinas, essas granzimas. A perforina, ela vai, o próprio nome já diz, ele está envolvida com a formação de poros na célula, vai fazer buraco nessa célula que está infectada. Quando tem buracos, o que acontece? Aquele líquido celular acaba sendo eliminado, né? Entra uma grande quantidade também de água na célula e a célula estoura, né? E as granzimas também está associado em outro processo. Então, pessoal, de imunidade adquirida é tudo isso e mais um pouco, né? Então, eu trouxe para vocês a parte bem básica de imunologia.